Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos mostrar um exemplo de como aplicar análise da gestão do capital de giro, com o cálculo da necessidade de capital de giro, com o saldo de tesouraria. Aqui tem uma planilha que vai ficar disponível para vocês, onde tem duas empresas fictícias, a companhia Alfa e a companhia Beta. Aqui tem o balanço patrimonial simplificado das duas, tá? Bem simplificado. Onde a companhia Alfa tem aqui um ativo total e passivo total de 10.400. E aqui embaixo, nesse quadrozinho, tem uma análise, né? As fórmulas estão aqui, né? E para que vocês possam compreender, né, de onde que vieram esses cálculos. Então, inicialmente, tem uma análise aqui da situação dessas empresas. A liquidez geral aqui da companhia Alfa é de 1,05, enquanto a liquidez da Beta é maior, né? Ela é de 1,65. Quando eu venho para analisar o capital circulante líquido, a companhia Alfa tem um capital circulante líquido de 200 e a companhia Beta de 2.140, bem superior. Inicialmente, comparando as duas de forma bem simplificada aqui, parece que a companhia Beta ela utiliza uma gestão do capital de giro mais conservadora, capital circulante líquido maior, né? O capital circulante líquido maior indica que essa empresa ela tem mais aplicações no circulante do que obrigações, do que fontes de financiamento no circulante. Logo, demonstra uma gestão mais conservadora do ponto de vista da gestão do capital de giro. Ok. Qualidade do endividamento? A empresa Alfa, 40,8% do endividamento dela é no curto prazo. Olha lá, ó. Então quer dizer que dos 10.400 que ela tem de obrigações no total, né, de fontes de financiamento, 4.250 vem do curto prazo. A companhia Beta, ela de todas as obrigações dela, 32% vem do curto prazo. E com relação à quantidade do endividamento, a empresa Alfa é mais endividada também, 42% contra 37,2% da companhia Beta. A princípio, de uma forma bem rasa, parece que os indicadores da companhia Alfa estão um pouquinho piores em relação à companhia Beta. Piores eu quero dizer assim, né? Um pouco mais arriscado. A companhia Beta ela demonstra ser um pouco mais conservadora. Então, retirem essa percepção de valor que eu falei pior. Não é pior, são diferentes. Tá? A companhia Beta é um pouco mais conservadora. Tá? Aí, na outra aba dessa planilha aqui, nós vamos fazer uma reclassificação para tentar calcular a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, ok? Então aqui tem o mesmo balanço, né, simplificado da aba anterior, só que agora fiz essa divisão aqui, ó, em circulante, errático e circulante operacional, tanto para alfa quanto para a companhia beta. Os indicadores estão aqui também,
né, continuam os mesmos, só que agora tem esses três últimos aqui, ó. Eu vou até marcar de vermelho, que é para fazer uma análise da gestão do capital de giro. Então, a necessidade de capital de giro da companhia alfa é ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Ela tem uma necessidade de capital de giro de menos R$ 760. Por outro lado, a companhia beta tem uma necessidade de capital de giro de 2.950. O saldo de tesouraria da empresa alfa, ela é de 960, que é o ativo circulante errático menos passivo circulante errático. E o capital de giro é necessidade de capital de giro mais saldo de tesouraria, que dá 200. Que era exatamente isso aqui que tinha calculado aqui em cima. É a mesma, é o mesmo, tem que ser o mesmo valor. Eu fiz isso aqui só para, eu faço como uma conferência para saber se o meu cálculo da necessidade de capital de giro está certo. Se o capital circulante líquido, quando eu somo necessidade de capital de giro mais saldo de tesouraria, o CCL bater com o ativo circulante menos passivo circulante, aí fica mais fácil de eu conferir que minhas contas estão corretas, tá? É só uma opção minha aqui. Não, se vocês quiserem, não precisa fazer isso. Aí, o que esses dois números me dão de informação, né, a mais? Olha que interessante. Na minha opinião, é interessante. Inicialmente, eu tinha feito um diagnóstico simples que a companhia beta estava mais conservadora. Logo, mais conservadora, você tem uma expectativa de um risco menor. Mas agora, quando analisa a necessidade de capital de giro, eu vejo que a companhia alfa está demonstrando ser mais eficiente do ponto de vista operacional. É claro que na vida real eu teria que analisar muito mais informações, né? Mas essas informações aqui, elas auxiliam para iniciar aí uma análise da eficiência operacional de curto prazo dessa organização. A companhia alfa, ela tem uma necessidade de capital de giro negativa, enquanto a companhia beta tem uma necessidade de capital de giro positiva. Logo, a companhia alfa, operacionalmente, ela está conseguindo fontes de financiamento, que, como nós já discutimos em vídeos anteriores, costumam ser não onerosos. Então, é como aquele exemplo que eu dei em vídeos anteriores do comerciante de sapato, que o fornecedor dá 2 meses para ele pagar o seu estoque, e esse vendedor de sapato dá para o cliente dele 1 mês. Então, ele recebe 1 mês e tem 2 meses para pagar do fornecedor. Estou fazendo uma simulação simplificada, tá? Só para vocês entenderem o raciocínio. Enquanto a companhia beta, ela tem uma necessidade de investimento operacional maior. As fontes operacionais dela não são suficientes para cobrir as obrigações, as aplicações operacionais, as fontes dela. Logo, ela vai ter que retirar esse recurso de algum lugar. Né? Lembra, quando a gente tem necessidade de capital de giro positiva, significa que eu tenho mais aplicações operacionais do que fontes para me financiar operacionais. Logo, eu tenho que buscar outras fontes não operacionais, que pode ser empréstimo de curto prazo, eu posso reduzir do meu caixa, né? Eu posso pegar fontes de longo prazo. Sei lá, até dou um exemplo absurdo. Eu posso vender um carro da empresa para comprar estoque. Estou dando um exemplo bem absurdo, mas estou falando que tem outras fontes, outras formas, tá? O saldo de tesouraria da Alfa, ele é positivo. Significa que essa empresa ela tem mais aplicações financeiras do que obrigações financeiras, tá? Pensa em você. É melhor você ter mais dinheiro no banco ou mais dívidas? Não é melhor ter mais dinheiro no banco? O saldo de tesouraria positivo indica mais ou menos isso. A empresa ela tem mais aplicações financeiras ali.
tá? E essas aplicações financeiras podem ser usadas, inclusive, para auxiliar numa possível necessidade de capital de giro positiva, tá? E o capital circulante líquido 200. O saldo de tesouraria aqui da empresa beta, negativo. Ela tem mais obrigações financeiras de curto prazo do que aplicações. Então, isso indica inicialmente que ela vai reduzir ainda mais o saldo de tesouraria dela se ela captar fontes financeiras para aplicar em giro, em operação, em operações, tá? Isso é ruim? Ela está relativamente com um nível de risco maior do que a companhia Alfa agora. Agora parece que a situação meio que inverteu. Operacionalmente, esses números, quando eu pego aqueles dois indicadores, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria, eu vejo que a operação da companhia Alfa está menos arriscada do que a da companhia Beta, tá? Tá menos arriscada. Aí, esses são indicadores que você tendo em mãos, você sendo um gestor financeiro, aí você vai verificar, né? Aqui está a companhia alfa e a companhia beta, tá? Mas aqui eu poderia ser uma mesma empresa falando assim, a companhia alfa é o ano 2020 e a companhia beta é o ano da empresa em 2021. Aí teve essa mudança de 2020 para 2021. Eu posso me perguntar, mas por quê? O que aconteceu? Eu precisei dessa necessidade de capital de giro ser alterada, do saldo de tesouraria ser alterado. Aí que eu vou analisar, né? Porque inicialmente é difícil falar se piorou, melhorou, mas eu consigo tentar analisar as diferenças que podem ter acontecido. Aí quando eu vou olhar, claro, as origens, né, dessas contas, eu observo aqui, ó, na companhia Alfa, ela tem 100 de caixa, a companhia Beta também 140. Elas estão próximos de caixa. A companhia Alfa tem 1.660 de aplicações financeiras ali que podem, imagina-se que pode ser convertidas em caixa. A companhia Beta, 1.200. A companhia Alfa tem mais conversibilidade em caixa, né, do que a da companhia Beta. Por outro lado, lá, ó, a companhia Beta, ela tem 1.950 de obrigações financeiras de curto prazo, enquanto a Alfa tem menos da metade. Isso já indica porque aquele saldo de tesouraria está dando essa diferença. Então, a companhia Beta parece que ela costuma usar mais obrigações financeiras de curto prazo onerosas. Tá? Agora, quando a gente vai analisar o operacional, a companhia Alfa tem 1.140 de clientes, a companhia Beta tem muito mais clientes, que ajuda a indicar o aumento da aplicação em giro, né? A necessidade de capital de giro. Quanto mais crédito você vai conceder para o seu cliente, você precisa de mais investimento em giro. Porque o cliente, o dinheiro não está com você, está com o seu cliente. Para a empresa continuar funcionando, você vai precisar, então, financiar de uma outra forma. Porque parte do seu recurso ali, ele está alocado em cliente. Cliente e estoque, pessoal, se você for analisar, são contas bem parecidas, né? Para quem é empresário aí. Estoque, você compra dinheiro em estoque, você deixa lá, o estoque está parado lá, o dinheiro não está na sua mão, você precisa vender aquilo. Se você não vender seu estoque, você não transforma em caixa. Cliente, na prática, se você não tiver uma política de crédito muito boa, uma política de cobrança, você pode transformar o cliente quase no mesmo nível de risco de conversão de caixa do que estoque. Se o cliente não te pagar, você não converteu em caixa. Logo, então, a gente vê aqui que estoque também a Beta tem um estoque maior. Tá? Enquanto fornecedor aqui da Alfa, 3.100 e o fornecedor da Beta
700. A alfa está conseguindo mais financiamento operacional não oneroso, tá? E a beta menos. Então, as origens das contas aqui já indicaram, tá? A companhia beta, ela aumenta muito a aplicação operacional, parece que às custas de financiamento, empréstimo oneroso aí, né? Empréstimo geralmente oneroso, né? Falei uma redundância aqui. Mas aí, a companhia beta está errada? Eu não posso dizer que ela está errada. Às vezes ela precisou isso. O que eu tenho que analisar é, eu estou captando empréstimo para investir em um estoque que eu poderia reduzir o nível de estoque sem perder vendas? Se eu conseguir fazer isso, pá, beleza, a companhia beta precisa de uma modificação aí, tá? Porque às vezes ela está com essa necessidade de capital de giro, ó, ela está com esse investimento em estoque em clientes maior, pagando a questão onerosa, mas o retorno que a gente não está conseguindo ver aqui, né? Isso é importante, né? O resultado. Por isso que tem a DRE lá para mostrar resultado. Às vezes o resultado das duas vai ser completamente diferente, tá? Mas espero, né? Se eu fosse gestor da companhia beta, eu espero que essa opção aqui seja para que nas contas de resultado eu tenha uma receita maior, tá? Que me compense que a rentabilidade obtida com essa opção aqui me compense o custo lá do meu empréstimo. Por quê? Se o resultado das duas forem iguais, considerando que a DRE da alfa e da beta, se forem iguais, a beta aqui precisa rever os seus conceitos, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo, tá? Leiam o material, assistam o vídeo. Se os vídeos estiverem muito longos, coloca em velocidade 1.2, 1.5, tá bom? Bom estudo aí!